Olá, meus caros! Tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo ótimo. Vamos para a nossa última aula da disciplina de Operações e Processos Logísticos, a aula 3. Bom, gente, vamos começar então. Essa aula é um pouco mais tranquila. Nós vamos finalizar os conceitos e finalizar então a disciplina. Mais uma vez eu me coloco à disposição se vocês precisarem de ajuda. Bom, gente, para a gente finalizar, nós precisamos entender as relações existentes entre os sistemas de produção, a logística e a estratégia de operações. Dentro desse triângulo, vocês podem enxergar os objetivos de produção. Quando eu estou tratando da gestão produtiva da empresa. Quando eu falo especificamente de produzir, o objetivo principal é fabricar o produto. Os objetivos de produção, eles todos vão convergir para o produto. Lembre-se que eu falei a vocês já que uma empresa nasce para dar lucro. E esse objetivo, ele tem que ser alimentado pela fabricação e venda dos produtos. No entanto, para que esses produtos cheguem até o consumidor, eles vão necessitar dos serviços logísticos, que estão aqui. Serviços logísticos, seja no recebimento das matérias-primas, no auxílio à produção ou na distribuição, nós temos que empregar os serviços logísticos dentro do sistema produtivo. E, ainda como objetivo, nós temos os sistemas de operações. Lembrem-se que nós trabalhamos lá na aula 1, os sistemas produtivos, os tipos, os layouts. Então, para conseguir fazer com que o produto seja produzido, eu tenho que cuidar desses sistemas produtivos, desses sistemas de operações. Só que a produção, ela não existe se não houver apoio e estratégia de outros departamentos. O departamento logístico ainda é responsável pela estratégia de estoque. Nós já comentamos sobre algumas ações do departamento logístico voltado ao estoque. Então, a primeira é a previsão de demanda. Quanto é necessário ser fabricado para atender aos consumidores. O segundo é o item de fundamentos da estocagem. Como eu guardo em segurança determinado material, seja matéria-prima, produto em processo ou produto acabado. Depois nós temos as decisões de estoque, ou seja, os níveis de estoque. Se eu tenho um estoque de segurança, um estoque mínimo, um estoque máximo, eu preciso definir quais serão esses números para nortear o planejamento operacional. Ainda temos as decisões na programação de compras e suprimentos. Então, vindo lá desde a previsão de demanda, do fundamento de estocagem, da decisão de estoque, essas informações elas vão fazer parte de um programa de compra de suprimentos. E, por último, as decisões de estocagem. Como funcionará o processo de estocagem? Como será o processo de recebimento, o processo de colocação da informação dos materiais recebidos no sistema? Qual será o endereçamento desse material? Como ele será acessado, por quais departamentos e assim por diante. Além da estratégia de estoque, nós temos a estratégia de transporte. Lembrem-se do que eu falei. Quais são os equipamentos de transporte
a serem utilizados é o avião, o navio, o trem, a carreta, eu preciso definir quais serão. Quais são esses fundamentos? E a partir dessa definição dos fundamentos necessários é que eu decido qual é o transporte realmente. Por último, a gente tem lá embaixo as decisões de localização. Então, onde eu instalo a empresa, trará consequências para várias ações produtivas e de distribuição. Então, a estratégia de localização é fundamental. E, por último, nós temos o processo de planejamento da rede. Lembra da rede? De fornecedores, seja em qual nível ou qual plano, e depois relacionado também aos clientes, seja em qual nível ou em qual plano, tá bom? Esses níveis de relacionamento englobam todos os níveis de relacionamento dos itens da nossa disciplina. A partir de agora, nós finalizamos inserindo um conceito muito importante. É o conceito de projetos e processos. Bom, gente, métodos de gerenciamento, ou seja, de gestão, de administração, de projetos e produção. Galera, por que essas duas palavras estão aparecendo lado a lado? A produção não inicia se não houver um projeto antes dela. E para que esse projeto aconteça, é necessário desenvolvê-lo. O projeto nada mais é do que a definição que aparece logo abaixo. Plano para realizar um ato. Esboço inicial. Representação gráfica e escrita com o orçamento de uma obra que será realizada. Galera, eu trouxe essa imagem aqui para representar para vocês o desenvolvimento inicial de um projeto. Tá aqui. Creio que todos já devem ter assistido esse desenho do Papaléguas. E a gente tem na imagem o Coiote Coió. O Coiote Coió, a cada desenho desenvolve um projeto. Ele realiza um esboço, ele desenha, ele faz uma obra. Nesse caso está representado ali pelo quadro. No entanto, quando a gente fala de projeto, a gente precisa colocá-lo em prática. E além de colocá-lo em prática, é necessário avaliar e controlar os resultados. No caso do Coiote Coió, ele sempre elabora o projeto. No entanto, ao finalizar com um resultado negativo, ele não implementa as correções necessárias. Portanto, ele nunca consegue capturar o Papaléguas. Nosso objetivo, entender o que é o projeto, pensando aí que o Coiote Coió não chega ao final, mas como gestores, nós que estamos estudando para isso, nós precisamos saber que a gerência de um projeto deve sempre chegar ao final. Vamos continuar então. Se o projeto ele é o planejamento de uma ação, eu posso estar falando até de projetos pessoais. Uma viagem ao mundo pode ser um projeto. Estar em férias pode ser um projeto. Casar pode ser um projeto. Apesar de muita gente ter meio que horror a essa palavra, casar pode ser um projeto. Nós precisamos encarar os nossos planejamentos de vida como projetos, tá bom? A empresa faz assim desde sempre. Nós precisamos aprender a gestão a partir daquilo que as empresas de sucesso fazem. Diferença entre produção e projeto. Esse quadro é muito importante porque imaginem assim, antes de instalar um projeto, um processo produtivo, eu preciso desenvolver um projeto. Então, todo processo produtivo nasce de um projeto, mas eles têm características diferentes. Pensem aqui que nós temos o projeto de um lado e a operação. A operação é o processo, tá? Vamos para as características. Duração.
Um projeto é sempre temporário. Então, eu coloco o projeto em prática e finalizo. Quando esse projeto é finalizado, ele dá origem à operação. A operação é contínua. Imagine lá a pessoa que comprou a fórmula da Coca-Cola. Ela, ao comprar a fórmula, ela tinha um projeto. Aí, ela desenvolveu lá o produto, gaseificou o xarope e começou a vender aquele produto. A partir do momento que ela começou a vender o produto, deixou de ser um projeto e passou a ser um processo. E desde então até hoje, nós tomamos a Coca-Cola. Produto. Então, o resultado, quando a gente fala de produto aqui no caso, é o resultado, tá? Quando a gente fala do resultado do projeto, ele é exclusivo, ele é único. Finalizei, acabou, eu parto para um novo projeto. No caso do processo, ele é repetitivo. Então, eu quero sempre o mesmo resultado final, sempre o mesmo resultado final, e assim por diante. Recurso. Eu vou precisar comprar, pagar pelos recursos. No caso do projeto, é para cada projeto. Então, eu pago mão de obra, eu pago a matéria-prima, eu pago a locação por aquele projeto. No caso da operação, eu pago por função. Como assim? Eu preciso de recursos para cada uma das fases do processo. Lembra lá da nossa primeira aula, quando a gente viu lá as fases da produção do vinho? Que tínhamos lá 7 fases? Então, eu preciso de recursos sendo empregados em cada uma daquelas fases. E vai ser sempre continuamente empregado, tá? Então, quando eu falo de recursos, quando eu falo do projeto, é por projeto. Emprego os recursos necessários para aquele projeto. Quando eu falo do processo, eu estou falando de empregar recursos em cada uma das funções, das etapas do processo. O foco do projeto é sempre expandir o negócio. O foco do processo é manter o negócio. Imagine que eu estou falando de uma indústria automobilística. Existe um projeto de um carro novo, de um novo modelo. Então, se eu estou desenvolvendo o projeto para um novo modelo de carro, é para expandir o negócio, aumentar o negócio. Agora, quando esse projeto for aprovado e o carro for colocado na linha de montagem para ser produzido, aí ele estará mantendo o negócio. Quando a gente fala de processos de gestão de projetos mais orientados aos produtos e serviços entregues pelo projeto. Então, quando eu estou falando de analisar o processo relacionado ao projeto, eu estou falando das entregas daquele projeto. Então, se eu estiver falando do carro, é o desenho do carro, o desenvolvimento do motor do carro, mas só daquela entrega, daquele projeto. Quando eu falo dos processos relacionados aos próprios processos, à operação, eles são orientados ao produto e aos serviços entregues pela operação. Então, é o produto final mesmo, tá? Em comum, os dois, tanto projeto quanto processos, eles são executados por pessoas, eles são limitados aos recursos disponíveis, então não vou fazer mais do que os recursos me permitem, eles são planejados, executados e controlados para atingir objetivos da organização, tá bom? Agora, nós vamos conhecer a necessidade de se estudar projetos em produção. Existe uma necessidade de
aperfeiçoamento do gestor, para que ele consiga compreender a importância dos projetos. Então, eu trouxe duas imagens aqui que demonstram a vocês a importância. Uma é essa cratera aqui, ó, que foi aberta por uma obra do metrô de São Paulo e engoliu vários carros, carretas, pessoas quando essa linha de metrô estava sendo construída. O que houve ali? Uma falha no projeto. Assim como a imagem do navio afundando, também é uma falha no projeto. As duas representam as situações em que os projetos não são colocados em prática de maneira adequada. Então, por que eu preciso estudar projetos? Para conseguir colocá-los em prática da melhor maneira, sem que haja nenhum risco, nem as pessoas que estão envolvidas com ele, nem a empresa, quando eu falo na questão financeira. Então, estudar projetos é necessário para que as falhas sejam eliminadas, tá bom? Gente, nós precisamos, além de compreender os projetos, nós precisamos saber que existem ciclos. Tanto o ciclo de vida do produto quanto o ciclo de vida do projeto. Nós precisamos conseguir diferenciar as fases e compreender o que é feito nesses ciclos. No caso de um produto, isso que nós compramos, que vocês compram e consomem, eles têm um ciclo de vida. E esse ciclo de vida é representado por essa curva aqui, que é ascendente num primeiro momento e depois descendente. Essa linha na vertical representa o volume de vendas e essa linha na horizontal, o tempo. Então, todo produto, ele nasce e na fase em que ele nasce se chama introdução. Nessa fase, nós temos o lançamento do produto. As pessoas não conhecem, as pessoas ainda não compram, ó. Tá vendo que começa aqui embaixo? As pessoas ainda não compram em grandes quantidades, porque elas não ainda se fidelizaram ao produto. O exemplo que eu trouxe para vocês é um produto que nem chegou ainda no mercado brasileiro por conta da pandemia, que é um celular. Não chegou, não, até chegou, mas ainda não está sendo vendido em escala, que é o celular dobrável. Então, você consegue dobrar o celular e quando você abre, vira uma única tela, né? A gente tinha celulares dobráveis flop antigamente, mas era tela e teclado, agora não. Estamos falando de um celular com tela dobrável. É um produto que está em introdução, a gente não sabe se vai dar certo, se vai funcionar. Ele até foi retirado de mercado logo depois do lançamento, porque essa tela começou a dar problema. Imagine, uma tela que você dobra precisa de muitos testes para que seja vendido e não dê nenhum problema para o consumidor, tá bom? Então, esse é um exemplo de produto que está ainda na fase de introdução. Logo depois que ele é introduzido e as suas vendas começam a crescer, representado por essa subida aqui na linha, nós temos, como o próprio nome diz, a fase do crescimento. Exemplo disso, os smartwatch, né? Hoje, inclusive, as empresas, para aumentarem as vendas de smartwatch, elas oferecem até uma venda casada. Você compra um celular e ganha um smartwatch da mesma marca. Mas é um produto que começou a cair no gosto dos brasileiros, por exemplo, porque oferece algumas informações que as pessoas buscam muito hoje em dia, que são informações voltadas à saúde, os batimentos cardíacos, quantos passos as pessoas deram no dia
E assim por diante. Avisam quando a pessoa tem que beber água, qual é o horário de almoçar, e assim por diante, tá? Então tem crescido. Quando esse produto sai da fase de crescimento, ele atinge uma fase que se chama maturidade, tá aqui. O que acontece nessa fase de maturidade? As vendas já cresceram, então ele já é um produto que atingiu o gosto do seu consumidor, já é um produto fidelizado. Então as pessoas já conhecem e já gostam da marca e dos outros requisitos. Só que, se a empresa não cuida do produto, ele pode ir para a próxima fase. Então, aqui o exemplo, no caso, é um iPhone. Como é que a empresa faz para que as vendas do iPhone não caiam? Elas lançam atualizações e novos produtos a cada ano ou até menos do que um ano. Então a gente vai tendo iPhone 1, 2, 3 e assim por diante, porque ela vai atualizando o seu produto para que ele não morra. Porque senão ele pode entrar na última fase do ciclo de vida dos produtos, que é o declínio. O que é o declínio? O declínio é a morte do produto. Ele começa a ter uma queda nas vendas até que as pessoas não compram mais. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui é um produto que, na verdade, nunca nem atingiu grande maturidade aqui no Brasil. São as TVs domésticas 3D. Então, isso começou a fazer muito sucesso no cinema, né? O cinema 3D, e as empresas resolveram lançar a televisão 3D. Mas a população não comprou muito essa ideia, então hoje nem se fabrica mais. E esse produto já morreu. Então os produtos têm ciclo de vida, que devem ser alimentados para que não haja uma morte prematura, mas eles não são eternos, eles precisam de renovação. Em contrapartida, nós temos o ciclo de vida do projeto. Lembra que eu falei lá do exemplo da fábrica de automóveis que vai lançar um novo produto? Esse projeto precisa de fases. Na linha aqui vertical, nós temos os custos e a quantidade de pessoas envolvidas na fase. E aqui na horizontal, nós temos o tempo que se demora cada uma das fases. Então, a fase de início, de iniciar o projeto. O que acontece na fase de início? É quando o projeto nasce. Ele está nascendo, a ideia está sendo apresentada. Tem uma palavrinha que descreve muito o que é o início do projeto e que se chama escopo. Escopo do projeto, definir o escopo do projeto. Então, no início é feito essa definição. Mas o que representa isso? O que quer dizer essa palavra? Definir o escopo do projeto é definir o que o projeto quer entregar no final. É definir o resultado esperado ao final do projeto. Então, no início, eu tenho um número pequeno de pessoas envolvidas e também tem uma fase com uma curta duração. Depois a gente vai para a fase de organização e preparação. Essa fase a gente fala que é a fase de planejamento. Os recursos necessários para a execução do projeto são aí definidos e também são planejados. Então, quais são os recursos que eu vou necessitar? Quantas pessoas para execução, dinheiro, máquina, equipamentos. Eu vou definir, eu vou planejar, tá bom? Depois da organização e preparação do projeto,
eu vou para a fase de execução. Então, é a fase de colocar a mão na massa. É a fase de colocar o projeto em prática. Então, planejei todos os recursos, eu pego os recursos e coloco em prática. Por fim, nós temos a fase de encerramento do projeto. É a fase de finalização, onde, além da execução do projeto, toda a documentação referente a ele é acompanhada e controlada, para que se haja necessidade de alguma correção, essa correção ainda ser feita. No entanto, como vocês viram aqui, o projeto, ele tem que ter um fim. Ele tem um início, tem um meio e tem um fim. A partir do momento que ele foi finalizado, ele é entregue. E quando nós estamos falando da produção, ele dá origem ao processo produtivo, tá bom? Métodos de gerenciamento dos projetos e também das produções. Gente, todo projeto ele tem um custo e eu preciso acompanhar esses custos para conseguir gerenciar. Eu posso acompanhar esses custos de algumas maneiras. Aqui nós temos uma ferramenta que se chama gráfico de Gantt. Nesse gráfico de Gantt, eu consigo avaliar qual foi o custo e o tempo que esse projeto demorou para ser executado. Vamos às informações mais detalhadas. Então, essa daqui já está mais detalhadinha. Então, aqui, gente, nesse projeto, eu tenho algumas tarefas, elas são representadas por letras. Então, a tarefa A, B, C, D, E, até K. Além disso, nós temos o tempo de execução do projeto, do início até o fim, por semanas. Então, esse projeto, ele demorou aqui desde a semana 1 até a semana 21. Então, ele demorou 21 semanas. E aqui nós temos os custos em azul, para cada tarefa e para cada semana. Então, a tarefa A demorou 3 semanas e em cada semana ela consumiu R$600. A tarefa B demorou 5 semanas e para cada semana R$900 e assim por diante. Então, eu consigo acompanhar o custo da tarefa em cada uma das semanas. Além disso, eu acompanho aqui também o total por semana. Então, na semana 1 eu tive um gasto de R$1.500, na semana 2 também, na semana 3 também, na 4 caiu para R$900, na 5, 900 e assim por diante. E além do mais, aqui eu também tenho o custo acumulado por semana. Então, ele vai aumentando até chegar aqui, ó, no custo final do projeto. Tá aqui, ó. Esse projeto custou R$ 87.800. Ele possui tarefas de A até K. Ele foi implantado em 21 semanas. E eu tenho os custos por semana e os custos por tarefa. Ou seja, este gráfico, que é o gráfico de Gantt, ele permite o acompanhamento, o gerenciamento dos projetos e da produção, no que se refere ao custo e ao tempo. Eu posso ter outros itens a gerenciar, por exemplo, a qualidade. E para cada item eu tenho uma ferramenta, tá bom? Mas o foco aqui é vocês conseguirem compreender que há necessidade de fazer a gestão do projeto, tá bom? Além disso,
também há necessidade de se balancear a capacidade de produção. Então, vamos ler aqui e entender a imagem. É importante lembrarmos que todas as operações são constituídas por micro-operações. Lembra das fases? E cada micro-operação terá a sua própria capacidade. Então, a capacidade da fábrica aqui, ó, se eu analisar essa primeira fase, é de 850 unidades por semana. Isso é a capacidade da fábrica como um todo. Mas na fase de montagem, ela só consegue montar 800 unidades por semana. Na fase de armazenagem, de guardar, ela só consegue guardar 700 unidades. Então, o que adianta eu produzir 800 unidades e só conseguir guardar, armazenar 700 unidades? Ao final, a última fase de montagem até a entrega é de 820 unidades. Então, gente, essa empresa, ela não tem uma produção padrão. Ela tem essas micro-operações e cada micro-operação tem a sua capacidade. A capacidade final, ela é definida nessa fase aqui, ó, que nós chamamos de fase gargalo. Porque, como eu falei, não adianta conseguir produzir mais nas outras fases se eu vou só conseguir guardar 700 unidades. O ideal, então, por exemplo, é aumentar a capacidade de armazenagem. Aí não haverá problemas. O papel do gestor, então, é conseguir balancear essa capacidade. Pensando, então, nesse processo, eu precisaria aumentar a capacidade de armazenamento, tá bom? Quando a capacidade não está balanceada em todas as etapas, a capacidade do sistema é limitada à etapa do gargalo, que é essa que a gente viu aqui, que é a fase que produz a menor quantidade, tá bom? Gente, vamos finalizando. Aqui eu trouxe um outro modelo de rede para vocês darem uma olhada. Aqui nós temos uma fábrica de artigos domésticos de plástico, vou falar baixinho, tipo Tupperware. Para que esse produto consiga ser fabricado, nós temos lá a segunda camada de fornecedores, que é a empresa química, tá? Aquela que vai fornecer o polímero, que é o plástico. A empresa de papel, que vai fornecer as embalagens. Nós temos o fornecedor de tintas para os próprios potes, vasilhas e tudo mais, ou para alguma gravação, um nome naquele determinado pote. Esses fornecedores da segunda camada fornecem para os fornecedores de primeira camada, então que são os distribuidores de plástico e a gráfica. Depois de fabricados os artigos de plásticos, eles vão para os atacadistas, depois para os varejistas e, por fim, aos consumidores finais. Galera, esses são os diversos modelos de rede. Como eu mostrei na aula 2 e como eu mostro agora, conhecer esses modelos de rede faz com que a cadeia produtiva se fortaleça, porque um elo da corrente fraco enfraquece a corrente inteira. Então, é necessário cuidar desses modelos de rede de operações, tá bom? Como é que pode se cuidar? Integrando essas redes. Imagine aqui, olhando só para o desenho, que nós temos as fases produtivas, a produção da matéria-prima, produção de componentes, produção de submontagens, produções de montagem, produção do produto, distribuição e varejo. Aqui, imagine que essa imagem laranja mais clarinha
é a atividade realizada dentro da empresa. Então, a empresa faz a produção das submontagens, a produção das montagens e a produção do produto. É isso que ela realiza. No entanto, ela pode conseguir se juntar e montar alianças com seus fornecedores. Montando as alianças com seus fornecedores, ela passaria a atuar nesse laranja mais escuro aqui. Isso se chama integração vertical. Quando eu, como empresa, fortaleço as minhas relações com o meu fornecedor e acabo comprando esse fornecedor. Então, eu vou aumentando a minha rede, montando uma integração. E no caso dessa, uma integração vertical. Tá bom, gente? Bom, finalizamos. Eu falei que o conteúdo da aula 3 ele era um pouquinho mais sucinto, mais tranquilo. Aqui, como sempre, nós temos as nossas referências de trabalho para desenvolvimento do material. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essa disciplina e me coloco à disposição para auxiliá-los nas dúvidas, tá bom? Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.